Agora, na segunda parte da nossa aula, nós iremos aprender sobre a estrutura atômica. Vamos lá? Então, como nós vimos lá no final da nossa aula sobre modelos atômicos, nós vimos então que os átomos eles possuem partículas subatômicas. Quais são essas partículas? O próton, que tem carga positiva, o nêutron, que tem carga neutra, e o elétron, que tem carga negativa, certo? Então, nós vamos aprender como identificar essas partículas subatômicas e como calcular a quantidade delas em um átomo. Então, primeiro, nós começamos com a definição do que é o número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z. Ele é um número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Lembra, nós vimos lá na aula de modelos atômicos, né, que os cientistas fizeram vários experimentos e eles descobriram o quê? Que o átomo ele é composto de duas partes. O núcleo, que contém onde está concentrada a massa de um átomo, e nesse núcleo tem os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, que são os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo. Então, o número atômico, ele indica o número de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, Z é igual ao número de prótons. Aí eu pergunto para vocês, como identificar o número atômico de um elemento químico em uma tabela periódica? Vamos aprender? Então, aqui eu coloquei a imagem de uma tabela periódica. Então, por exemplo, as tabelas, cada uma, geralmente elas têm um padrão, e geralmente nas tabelas elas têm aqui essa legenda, para a gente saber identificar o que ela está nos mostrando. Então, aqui, aqui eu tenho símbolos, no caso Li, que é o lítio, eu tenho um símbolo, e aqui no caso, nessa tabela periódica, o número atômico, ele está aparecendo aqui no cantinho, tá vendo? Então, aqui no caso do lítio é 3, aqui no caso do hidrogênio é 1. Então, é assim que eu identifico o número atômico numa tabela periódica. Por exemplo, eu pergunto para vocês, qual é o número atômico do carbono? Aí, como que eu faço? Eu vou lá na tabela periódica, identifico o carbono, o símbolo do carbono é o C, e nessa tabela, de acordo com a legenda, ela falou que o número atômico é o número que está aqui nesse cantinho superior esquerdo. Então, eu venho aqui no carbono e eu vejo que tem o número 6. Então, o carbono, ele tem, ou seja, o número atômico dele, que é representado pela letra Z, é igual a 6. Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer, então, que o carbono tem 6 prótons, O número atômico é o número de prótons. E lembra, o que nós aprendemos lá na aula de modelos atômicos? Que o átomo, ele é neutro, ou seja, ele tem a carga igual a 0. Se eu tenho 6 prótons em um átomo, ou seja, eu tenho 6 cargas positivas, para que o meu átomo seja neutro, eu tenho que ter 6 cargas negativas. E qual é a partícula subatômica que tem carga negativa? Os elétrons. Então, daqui eu tiro o quê? O número atômico é o número de prótons. E, ou seja, consequentemente, é o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, se o carbono, o número atômico dele é 6, isso quer dizer que ele tem 6 prótons, 6 cargas positivas, e considerando que o átomo tem carga neutra, carga igual a 0, ele também terá 6 elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número atômico é ele quem define o elemento químico, ou seja, átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, quer dizer que são átomos de um mesmo elemento químico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver que isso pode ter uma variação. Outro conceito importante é o número de massa. O número de massa, ele é representado pela letra A, sendo que o número de massa de um átomo, ele é o quê? Ele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Lembra? Nós vimos lá que o átomo, ele é composto pelo núcleo
e pela eletrosfera, sendo que no núcleo eu tenho toda a massa concentrada do átomo e no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. Então, a massa é igual à soma de prótons mais os nêutrons. Aí, como que eu identifico o número de massa de um elemento químico na tabela periódica? Então, de novo, a gente vai aqui na tabela, eu venho aqui na tabela e vou lá olhar a legenda da tabela. As tabelas, às vezes, elas colocam como peso atômico. Mais para frente, a gente também vai aprender nessa questão de massa e de peso atômico. Então, aqui no exemplo, essa tabela, ela fala que a massa, né, o peso atômico é esse valor que está aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, quanto que é o número de massa do carbono? Então, eu vou lá, identifico o carbono na minha tabela periódica. O carbono tem o símbolo C e eu vejo que a massa é esse número que está aqui embaixo, tá vendo? 12,011, certo? Então, por exemplo, qual que é o número de massa do carbono? Então, eu vou lá na tabela periódica, identifico onde está o carbono, que é representado pela letra C, o símbolo do carbono é C, e eu vejo que aqui o número de massa é o número que está aqui embaixo. Então, no caso do carbono, a massa é igual a 12. Geralmente, a gente arredonda os valores para facilitar os nossos cálculos. Então, A do carbono é igual a 12. Tudo bem? E como que nós fazemos, então, a representação do número atômico e do número de massa? A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela recomenda que seja feita essa seguinte representação, onde X é o símbolo do elemento químico, A é o número de massa e Z é o número atômico. Então, ela recomenda que, né, aqui seja o símbolo do elemento químico, a massa sempre fica aqui no volume, né, o valor, né, que está aqui na parte superior, sendo que ela pode ser colocada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e o número atômico, que é representado pela letra Z, fica aqui na parte inferior, sempre aqui do lado esquerdo. Então, por exemplo, se eu tenho essa representação, Na 23 e 11, então, de acordo com a IUPAC, então eu sei que Na é o símbolo do elemento químico, no caso, Na é o sódio. O número que está aqui em cima é o número de massa, então é o A. Então eu tenho, né, que o A do sódio é igual a 23, e o número que fica aqui embaixo é o número atômico. Então, olhando essa representação, o que eu tenho? Que o número atômico do sódio, que é o Z, é igual a 11, né? Então, número atômico é o que, gente? Número atômico é o número de prótons. Então, se o número atômico é igual a 11, então quer dizer que o sódio tem 11 prótons. Consequentemente, se ele tem 11 prótons, 11 cargas positivas, ele terá 11 elétrons, 11 cargas negativas, para que assim o átomo tenha uma carga igual a zero, para que ele tenha uma carga neutra. E, por fim, eu tenho aqui que o número de massa, o A, é igual a 23. Gente, uma dica. Sempre quando vocês forem olhar a representação de elemento químico e ficar na dúvida, sempre o maior valor vai ser o valor da massa, vai ser sempre o número da massa. Então, aqui é como nós devemos representar de acordo com a IUPAC. Aí eu pergunto para vocês. Eu vi que o sódio tem 11, né, prótons, porque o número atômico é 11 elétrons e massa igual a 23. Aí eu pergunto para vocês, qual é o número de nêutrons do sódio? Lembra, nós vimos que a fórmula da massa é o quê? A é igual a Z mais N, ou seja, massa é igual o número atômico mais o número de nêutrons. Então, eu substituo aqui, ó. Se a minha massa é 23, igual a Z, que é 11, mais N. Passo 11 para lá subtraindo, 23 menos 11 igual a N. N igual a 12. Então, quando a gente for calcular o número de nêutrons, eu faço essa aplicação da fórmula.
onde eu tenho o quê? Que o número de nêutrons é o quê? O número de massa menos o número atômico. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular, o número atômico, que é o Z, é o valor geralmente que está aqui embaixo, sendo que o número atômico é o número de prótons. Então, se o número atômico é 11, eu tenho 11 prótons no sódio. Então, prótons são cargas positivas. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Então, os elétrons, 11 em elétrons, porque se eu tenho 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, eu tenho a carga igual a zero, o átomo ele é neutro. O número de massa é esse valor que fica aqui em cima, e para eu achar o número de nêutrons, eu subtraio o número de massa do número atômico, ok? Aí aqui, gente, para a gente praticar alguns exemplos, Aqui eu coloquei 3 elementos, o carbono, o ferro e o cloro. Qual que é o número de massa do carbono? Lembra, o número de massa é sempre o valor que está aqui em cima ou o maior valor. Então, a massa do carbono é 12. Qual que é o número atômico do carbono? É o número que está aqui embaixo. O número atômico é 6. O número atômico, ele me indica o número de prótons. Então, se o número atômico do carbono é 6, isso quer dizer que o carbono tem 6 prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 6 prótons, eu tenho 6 elétrons. E como que eu acho mesmo o número de nêutrons? Eu subtraio, faço a massa menos o número atômico. 12 menos 6, eu tenho que o número de nêutrons é 6. Agora, vamos analisar o ferro. O número de massa do ferro é 56, é o valor que está aqui em cima, de acordo com a representação da IUPAC. O número atômico é 26. O número atômico é o número de prótons. Então, se o número atômico é 26, eu tenho 26 prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho 26 elétrons, certo? E como que eu faço para calcular o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico. Então, 56 menos 26, eu tenho 30 nêutrons no ferro. E, por fim, aqui o exemplo do cloro. Qual que é a massa do cloro? A massa do cloro é 35, é o valor que está aqui em cima. Qual que é o número atômico do cloro? É o valor que está aqui embaixo, 17. O número atômico é o número de prótons. Então, o cloro tem 17 prótons. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho 17 elétrons. E o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, 35 menos 17 é igual a 18. Então, agora que nós já sabemos identificar o número atômico, o número de massa, o número de prótons, de elétrons e de nêutrons de um átomo, nós vamos agora para algumas definições importantes. A primeira delas é a definição de isótopos. Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número atômico, porém têm número de massa diferentes, ou seja, eles têm números de nêutrons diferentes. Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui os átomos de cloro. Lembra, o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons, é o número atômico. Então, eles têm aqui, tá vendo, o mesmo número atômico. Então, todo elemento químico que tem número atômico igual a 17 é o cloro. Só que vocês observam o quê? Que ele tem o mesmo número atômico, o número atômico é o número de prótons, porém, eles têm números de massas diferentes. Então, vamos ver. O número de massa desse primeiro aqui é 35. Tá vendo? Que é aqui esse valor aqui de cima. O número atômico é 17. O número de prótons é 17. O número de elétrons é igual ao número de prótons, também é 17. E o número de nêutrons, que é a massa menos o número atômico, ou seja, 35 menos 17, é igual a 18.
Agora, esse segundo exemplo aqui, eu tenho o quê? Que o cloro tem massa 37, o número atômico é igual a 17, isso quer dizer, então, que ele tem 17 prótons e 17 elétrons, e o número de nêutrons, que é a massa menos o número atômico, 37 menos 17, é igual a 20. Ou seja, isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, ou seja, isótopos, o mesmo número de prótons. Tá vendo? Eles têm o mesmo número atômico, mas tem número de massa diferente e também tem número de nêutrons diferentes. Já os isóbaros são elementos químicos que têm o mesmo número de massa, porém com números atômicos diferentes. Exemplo, eu tenho aqui o cálcio e o potássio. A gente já observa que os dois têm massa igual a 40. Então, vamos analisar cada um deles. Então, o número de massa do cálcio é 40, que é esse número aqui superior. O número atômico, que é esse número aqui embaixo, é 20. O número atômico é o número de prótons, então ele tem 20 prótons. E o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por que mesmo, gente, o número de prótons é igual ao número de elétrons? Porque os prótons têm cargas positivas, os elétrons têm cargas negativas. Então, se eu tenho 20 cargas positivas e eu tenho 20 cargas negativas, o meu átomo tem carga igual a 0. Tudo bem? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque o átomo ele é neutro, ele tem carga igual a 0. E o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. 40 menos 20, eu tenho 20 nêutrons. Agora, vamos analisar o potássio. O número de massa do potássio é 40, o número atômico é 19, então isso quer dizer que ele tem 19 prótons e 19 elétrons. O número de nêutrons é a massa menos o número atômico, 40 menos 19, o número de nêutrons é 21. Então, nós dizemos que o cálcio e o potássio são isóbaros, porque eles apresentam o mesmo número de massa, porém eles têm números atômicos diferentes. Até porque, se eles tivessem números atômicos iguais, eles seriam do mesmo elemento químico, e eles não são. São elementos químicos distintos. Já os isótonos são elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons, porém apresentam números atômicos e números de massas diferentes. Exemplo, o cálcio e o potássio. Então, como nós vimos lá, né, nós já fizemos o passo a passo, olha aqui o cálcio e o potássio. Eles têm o mesmo número de nêutrons, ambos têm 20 nêutrons, porém, eles apresentam número atômico e de números de massa diferentes, ou seja, o cálcio tem massa de 40 e o potássio tem massa de 39. O cálcio tem número atômico de 20 e o potássio tem número atômico de 19. Então, isótonos, mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Agora, nós iremos ver os elementos químicos que são isoeletrônicos. Elementos químicos isoeletrônicos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos. Então, aqui eu tenho, né, o cátion sódio, lembra? O cátion é quando ele tem carga positiva, isso quer dizer, então, que ele perdeu elétron. Aqui eu tenho o ânion oxigênio, lembra? Ânion é quando ele tem carga negativa, isso quer dizer que ele recebeu elétrons. E aqui eu tenho o neônio, que está na sua forma de átomo neutro. Vamos analisar um a um. Então, o cátion sódio, ele tem um número de massa igual a 23, que é esse número que está aqui em cima. Ele tem um número atômico igual a 11, que é o número que está aqui embaixo. E o número atômico é o número de prótons. Então, se o número atômico é 11, o número de prótons também será 11. Só que, cuidado! Aqui eu não tenho sódio na sua forma neutra, tá vendo? Ele está com essa carga positiva aqui, então quer dizer que ele está na forma de um cátion. Quando eu tenho um ânion ou um cátion, o número de elétrons não é igual ao número de prótons. Então vamos lá.
Aqui eu vi que o número atômico é 11, então quer dizer que ele tem 11 prótons. Só que, professora, como que eu faço, então, para obter o número de elétrons? Então, vamos lá. Se ele estivesse no estado fundamental, ele teria 11 elétrons, porque os elétrons é igual ao número de prótons. Só que aqui ele está com uma carga positiva, lembra? Positivo é um cátion, quer dizer que ele perdeu um elétron. Quando eu não tenho nenhum número aqui, eu só tenho um sinal de mais, quer dizer então que ele perdeu um elétron. Então, quantos elétrons o sódio tem? Né? O cátion sódio tem. Então, 11, que é o que ele teria, né, na forma neutra, menos 1. Por que menos 1? Porque ele perdeu um elétron. Então, aqui o cátion sódio tem 10 elétrons. E quantos nêutrons ele tem? Lembra, nêutron é o número de massa menos o número atômico. 23 menos 11, ou seja, ele tem 12 nêutrons. Vamos agora analisar o ânion oxigênio. Então, se a gente olhar aqui, ele está com uma carga negativa, então ele é um ânion. O ânion que tem carga negativa é aquele átomo que recebeu elétrons. Por que ele fica negativo? Porque o elétron tem carga negativa. Então, a massa do oxigênio é essa que está aqui em cima, é 16. O número atômico é o número que está aqui embaixo, é 8. E o número atômico é igual ao número de prótons. Então, ele tem 8 prótons. Aqui também eu não estou com oxigênio na forma de átomo neutro. Ele está na forma de um íon, tá vendo? Ele está carregado negativamente. Então, o número de elétrons não será igual ao número de prótons. Como que eu faço, então, para descobrir o número de elétrons nesse caso? Então, ele teria 8 elétrons, né? Porque o número de elétrons, quando o átomo está neutro, é igual ao número de prótons. Só que aqui, essa carga menos 2 me mostra que ele recebeu 2 elétrons. Então, 8 mais 2, que é o número de elétrons que ele recebeu. 8 mais 2 igual a 10. Então, o ânion oxigênio tem 10 elétrons. E quantos nêutrons ele tem? Lembra, nêutron é o número de massa menos o número atômico. 16 menos 8, ele tem 8 nêutrons. Agora, o neônio, tá vendo? O neônio não tem nenhuma carga aqui. Então, ele está na forma de um átomo neutro. Então, o número de massa é esse número que está aqui em cima. Então, o número de massa é igual a 20. Número atômico é o número que está aqui embaixo, é igual a 10. E o número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu tenho 10 prótons. Considerando que aqui o átomo de neônio ele está na forma de um átomo nêutron, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele tem 10 elétrons. E o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. 20 menos 10, ele tem 10 nêutrons. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que o cátion sódio Na+, o ânion oxigênio O2- e o átomo neutro de neônio, o que eles têm em comum? Eles têm aqui o mesmo número de elétrons. Eles têm 10 elétrons. Então, nós falamos que o cátion sódio, o ânion oxigênio e o neônio são elementos isoeletrônicos, ou seja, eles têm o mesmo número de elétrons. Então, aqui resumindo, isótopos, aqui eu vou deixar algumas dicas, né? Isótopos, tá vendo? Ele tem esse P. Então, isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, tá vendo o Azinho aqui? É o mesmo número de massa, lembra? A massa é representada pela letra A. Então, isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. E isoeletrônico é o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Então, isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaro, mesmo número de massa. Isótono, mesmo número de nêutrons. E isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Aí, agora, vamos fazer um exercício aqui, né? Eu vou ajudar vocês a fazerem. E depois tentem fazer sozinhos também. Considerando os elementos químicos cálcio, potássio e argônio, responda aos itens abaixo.
Aí eu coloquei, né, aqui a representação dos elementos. Aí no item A, eu quero saber o número atômico, o número de massa, o número de prótons, de elétrons e de nêutrons de cada um deles. E no B, eu pergunto, o cálcio, o potássio e o argônio são isótopos, ou seja, têm o mesmo número de prótons. São isóbaros, ou seja, têm o mesmo número de massa. São isótonos, ou seja, o mesmo número de nêutrons, ou eles são isoeletrônicos, ou seja, têm o mesmo número de elétrons. E justifique a sua resposta. Vamos resolver juntos? Então, primeiro, vamos então descobrir todas as informações. Então, recomendo que vocês montem a tabelinha aí no caderno de vocês para vocês praticarem. Então, vamos lá. O cálcio. Qual que é o número de massa do cálcio? Lembra, a massa é sempre esse valor que fica aqui em cima ou o maior valor. Então, o número de massa do cálcio é 40. Quanto que é o número atômico do cálcio? O número atômico é esse valor que está aqui embaixo. Então, o número atômico é 20. Quanto é o número de prótons do cálcio? Lembra, o número de atômico, ele me indica o número de prótons do elemento químico. Então, o número de prótons é 20. Quanto que é o número de elétrons do cálcio? Então, tá vendo? O cálcio aqui ele está na forma de um átomo neutro, ele não está carregado nem positivamente nem negativamente. Então, nesse caso, o número de prótons será igual ao número de elétrons. E quanto que é o número de nêutrons? Lembra? O nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então, eu tenho 40 menos 20, o número de nêutrons é igual a 20. Agora, vamos analisar o potássio. Quanto que é o número de massa do potássio? O número de massa é 40. Quanto que é o número atômico? É esse valor que está aqui embaixo. É 19. O número atômico me diz o número de prótons. Então, o número de prótons também é 19. Quanto que é o número de elétrons do potássio? Então, o potássio, ele aqui também está na forma de um átomo neutro. Eu não tenho nenhuma carga nem positiva nem negativa. Então, o número de elétrons será igual ao número de prótons, ou seja, 19 elétrons. Quantos nêutrons eu tenho? A massa menos o número atômico, ou seja, 40 menos 19, eu tenho 21 nêutrons. Agora, o argônio, o número de massa é 40. O número atômico é 18. O número atômico me diz o número de prótons. Então, o número de prótons é 18. O argônio também não tem nenhuma carga, nem positiva nem negativa. Ele está na forma de um átomo neutro. Então, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas será igual ao número de cargas negativas, igual a 18 elétrons. Como que eu acho o número de nêutrons? Massa menos número atômico, ou seja, 40 menos 18, eu tenho 22 nêutrons. Então, montando essa tabelinha aqui, eu já consegui responder a todos os itens da letra A. O número de massa, o número atômico, o número de prótons, de elétrons e de nêutrons. Dica! Copiem o exercício no caderno de vocês e tentem fazer sozinho, sem olhar a resposta. Se não conseguir, anotem as dúvidas e tirem as dúvidas comigo lá na nossa equipe do Teams, no horário da nossa aula. Aí no item B, eu perguntei, o cálcio, o potássio e o argônio, eles são isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos? Então, isótopo é quando tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Eles não têm o mesmo número de prótons, tá vendo? São diferentes. Isóbaros é quando tem o mesmo número de massa. Opa! Os três têm número de massa igual a 40. Isótonos é quando tem o mesmo número de nêutrons, e eles não têm, eles têm números de nêutrons diferentes. E isoeletrônicos é quando tem o mesmo número de elétrons, e eles também aqui, ó, eles não possuem o mesmo número de elétrons. Então, eles são isóbaros, ou seja, eles possuem o mesmo número de massa. Nesse caso, os três possuem massa igual a 40. Também recomendo que vocês refaçam esse item sozinhos. Se tiver dúvida, anotem as dúvidas.
Então, gente, eu finalizo essa segunda parte da aula. Então, como eu sempre digo, se tiver dúvida, assista a videoaula de novo, refaçam os exemplos da aula sozinhos, refaçam o exercício sozinhos. Se tiver dúvida, anote as dúvidas e tire as dúvidas comigo lá na nossa plataforma, lá no Teams, no horário da nossa aula. E não se esqueçam também de realizar a tarefa que está postada na nossa equipe do Teams. Até a próxima aula!